E aí pessoal, meu nome é Renato, estou aqui para mais uma videoaula de certificação Java 8. Esse vídeo é o de número 10, no qual estarei falando sobre variáveis de instância, variáveis de classe e também, complementando na videoaula anterior, falar sobre valores padrões que os tipos primitivos de referência possuem. Algo que não ficou tão claro lá, então resolvi aqui complementar para ficar algo mais concreto. Beleza? Então voltando lá começando, vamos voltar à videoaula anterior, neste arquivo da videoaula anterior. Bom, então existe sim valores padrões, tanto para os tipos primitivos quanto para o tipo de referência. Só que depende de como você está utilizando ele ali, ele vai ter ou não. Como a gente viu aqui o exemplo naquela videoaula, como eu tenho essa variável aqui local, esse atributo local, se eu tentar imprimir ele direto, sem instanciar, ele me dá esse erro. Então a diferença é a seguinte: eu tenho valores padrões, mas quando eu declaro uma variável local, ela necessita de inicialização, que foi o que a gente fez aqui. Mas se eu estou usando uma variável lá de uma instância, que eu instanciei aqui, um objeto que eu instanciei, lá eu vou conseguir ter os valores padrões, como a gente vai ver aqui. Então a diferença é essa: eu vou conseguir nesse contexto utilizar, e nesse outro eu tenho que instanciar, beleza? Local eu instancio, se eu estou fazendo instância de uma classe, eu consigo ter esses valores padrões, beleza? Então, a questão é, quando eu fiz a instância, ele já inicializou aqueles valores para mim. Isso que é a diferença. Então, os valores padrões são esses aqui, listados. Byte, short, int, long tem valor 0. Float, double 0.0. O char, o padrão dele é um vazio, ele vai imprimir um vazio. O boolean, o valor padrão dele é false. E o que faltou aqui é o tipos de referência. O valor padrão é null, que no caso seria esse aqui, referência. Aqui vamos só executar, para vocês verem aqui. Como podem ver, ele não deu erro nenhum, falando para mim inicializar. Se vocês vierem aqui, ver que não há nenhuma inicialização por parte deles. Então vamos executar. Aqui, executando, vocês podem ver, false, que foi o primeiro que eu coloquei ali. O double e o float, ambos 0.0. O char veio vazio. E o de referência sempre vai vir null. Todos de referência, o valor padrão deles é null. Beleza? Então é isso que eu queria complementar da última aula, que é algo muito, muito importante a gente saber e de forma correta também. Beleza? Então vamos partir aqui para nossa videoaula de número 10. Vamos aqui criar uma classe. Vou colocar de... deixa eu pensar, pode ser de carro mesmo. Vamos criar um método principal para ser o main. Vamos criar alguns atributos aqui. Vamos pôr string nome, string marca. Vamos colocar ambos private. E também, pelo menos por enquanto, não vou colocar o outro atributo ainda não, porque quando a gente for mostrar o atributo de classe,
variável de classe, aí a gente exemplifica isso. Mas aqui, beleza. Vamos colocar aqui só para feito de exemplo mesmo, um contador. O private cont. Cont, opa, faltou o tipo int. Aqui, ok. Vamos declarar o getter setter. Beleza, aqui getters setters declarados. Aí feito isso, aqui vamos criar um método construtor, né, para a gente trabalhar com isso. Public carro, opa, faltou aqui, vou fechar. Public carro, no qual eu vou ter um cont mais. Beleza? Então é só para a gente exemplificar a questão da instância. Se eu tiver múltipla instância, o que vai acontecer com esse valor? Ele vai continuar incrementando, mesmo que eu tenha diferentes instâncias. Para isso, a gente vai ver aqui, criar um método main aqui, fazer uma referência, fazer uma instância de objeto daquela classe, né? Carro igual a new carro. Vamos pôr o carro 1 aqui, que a gente vai utilizar mais de uma instância. Beleza. Eu fiz essa instância, então toda vez que eu fizer isso, o construtor lá ele deve incrementar, né? Então, tipo, vamos printar aquele atributo que a gente colocou lá. Então aqui, print, carro a1.getCont. Beleza, vamos executar aqui. Dar um clear aqui primeiro. Bom, vocês viram aqui, né? Ele printou 1. Então, o que ocorreu aqui? Quando eu fiz a instância, ele veio aqui, incrementou a minha variável e adicionou o número 1. Então, nesse momento, meu cont ele tem um valor 1. Feito isso, eu fui e printei aquele cont, que tem o valor de número 1. Até isso, aí tudo bem, né? Agora, vamos fazer uma nova instância. Carro 2. Carro 2. Bom, agora, o que vocês acham que vai ocorrer? Ele vai printar duas vezes o 1, ou ele vai printar 1 e 2. Vamos fazer o teste aqui. Como vocês podem ver, ele printou 1 duas vezes. Qual o porquê disso? Isso ocorre porque aquela variável que eu declarei lá, essa variável, ela é uma variável de instância. Ou seja, o seu escopo vai ser daquele objeto que eu instanciei. Então, cada objeto que eu instanciei vai ter um local diferente da memória e ele vai sempre começar de 1. Tipo, ele não vai conseguir incrementar este valor quando eu fizer diferentes instâncias, porque não está no seu escopo. Aquela forma que está lá, a variável, da forma que ela está criada, ela vai estar no escopo somente daquela instância que foi criada, que é o caso dessa primeira instância e da segunda instância. Então, cada um deles vai ter o seu atributo cont. Melhor exemplificando dessa forma, cada um deles tem seu atributo cont. Logo, cada um deles vai ter valor 1 após feita a instância. Beleza? Então, isso é um atributo de instância. O seu escopo é aquela instância. Beleza? Agora é o segundo caso, um atributo de classe. Vou ter aqui um static int cont2. Beleza. Vamos colocar aqui cont2. Ó. Faltou incrementar.
Beleza. Agora vamos printar. Vamos printar o outro contador, cont 2. Mesma forma aqui. Como ele é estático aqui, ele vai dar um erro. Estático médico não pode ser, deve ser acessado de forma estática. Como que seria? Então eu tiro aqui meu getSet, porque ele é um atributo estático, né? Então eu venho aqui, cont, opa, carro1.cont2. Vamos pegar aqui. Aqui, vamos colocar cont2 também. Beleza, vamos executar aqui. Bom, agora vocês podem ver. Ele printou 1 aqui, que eu só substituí, né? Na verdade, era para estar dessa forma aqui. Carro 2. Vamos executar de novo, só para não ficar dúvidas. Bom, primeiro ele printou 1, 1. O cont 2 aqui realmente ele tem valor. Primeira vez que ele foi incrementado, ele vai ter valor 1 mesmo. E aqui na segunda, a variável de instância tem 1 e a variável de classe ela tem valor 2. Então aqui que está a diferença. Ao colocar uma variável do tipo static, ela está no escopo da classe. Então, independente de eu ter duas instâncias diferentes, se eu trabalhar com valor lá, ele vai refletir para todas essas instâncias. Então, se eu faço algo em instância nesse atributo, ele vai refletir para as outras instâncias, como a gente viu ali. Então, isso é a diferença de variável de classe e de instância. Não sei se ficou claro, mas foi um exemplo bom com contadores. Então, o método, o atributo estático, ele é um atributo de classe, enquanto esses outros aqui, de forma padrão, são os atributos de instância. Caso eu queira trabalhar então com uma variável que seja global assim para essas minhas instâncias, eu tenho que utilizar o static antes para trabalhar com ele. Beleza? Que acho que ficou bem claro. Não tem muito o que falar mais sobre isso. É exatamente isso que foi apresentado aqui. Então, pessoal, para essa videoaula é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.